Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia. Fica melhor com a luz acesa ou se eu apagar? Ajuda? Melhora? Melhor. Porque eu, graças com a luz acesa, não consigo enxergar muito. Então, bom dia a todos, né? Bom dia que está em casa também. Hoje a chuva deixou mais gente em casa. Eu queria também dar um bom dia muito especial a uma senhora que nos assiste sempre. Eu estive no aniversário da Igreja Presbiteriana em Barracão, de Odilio Cerqueira, e tem uma senhora, Dona Lourdes, que ela assistiu Apocalipse, toda, está assistindo agora Gênesis, e nós estivemos lá. Ela foi, fazia tempo que não estava indo na igreja por causa da pandemia, que alguém dentro da família, ela foi para nos conhecer lá e participar com a gente. É uma senhora muito querida, contou a vida dela. E ela assiste aqui, ela é fã de Coronel Vivida, né? Falei para ela assim que vamos arrebatar ela de lá para cá, o pastor não deixou. Então, possivelmente ela vai estar assistindo hoje, se não tiver agora vai assistir. Que Deus abençoe muito a vida dela. Esse é o propósito da nossa live, né? Não é deixar o povo em casa e não vir para a igreja. Aqueles que estão impossibilitados por uma questão de saúde ou familiar, aqueles que não podem estar na casa do Senhor, né? Aí tem a bênção de assistir em casa, mas quem pode é para estar na casa do Senhor. Nós ficamos felizes em poder contribuir com aquela vida e aquela família. Abre a palavra do Senhor lá no Gênesis 4. Gênesis 4, nós vamos continuar a história de Caim. Não é a história de Caim e Abel, porque Abel não se faz mais presente na história. A história de Caim e de Sete. É o novo filho que Deus fez ao casal, Adão e Eva, que é a continuidade da nossa história. E é bem interessante, porque eu estou trabalhando a minha exegese do hebraico para a questão do presbitério, e está trabalhando sobre essa questão de duas linhagens que se encontram na história e se perdem no caminho, e Deus tem que ir lá interferir, agir, né? Deus sempre trabalhando, né? A minha exegese inicia em Gênesis 3,15 e acaba em Apocalipse 12, mostrando uma batalha que existe entre os descendentes da mulher, né, e os descendentes da serpente, numa guerra histórica, uma guerra física e espiritual, onde Deus tem que sempre estar agindo na história, senão o pecado de Satanás ele vai nos destruir totalmente. Se Deus não agisse na história, ou Deus não agir em nossas vidas, se Ele não estiver presente, nós somos destruídos e contaminados pelo pecado e maldade do nosso coração. É nesse sentido que a Bíblia diz assim que se o Senhor não edificar a casa, à toa, em vão, o sentinela está vigiando. Se o Senhor não guardar, né, o sentinela não faz sentido. Se o Senhor não edificar, à toa é o trabalho daqueles que tentam edificar a casa. Porque se não for Deus, nós somos consumidos e destruídos, né, não só por Satanás, mas por nós mesmos. Nós temos um dom muito especial que nós herdamos lá do jardim, lá do pecado. Nós temos um dom de se autodestruir, de ser homens e mulheres bombas, de se automatar, né? Isso é redundante, matar-se a si mesmo. Não sei se existe essa expressão, deve estar errado no português, mas essa é a ideia, matar-se a si mesmo. O hebraico dá muito desse sentido de ênfase, né? Matar-se a si mesmo, destruir-se a si mesmo, se colocar a si mesmo no poço. Essa é a ideia de que nós somos culpados pelo que acontece conosco mesmo, né? Mas hoje nós vamos ver as consequências ou a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, e mais tarde o que acontece com essa linhagem, e trabalhar um princípio muito importante, né? Principalmente para jovens, principalmente para adolescentes, principalmente para quem faz negócios, principalmente para quem quer construir as suas estruturas familiares, né, que fala sobre o jugo desigual. Quando a gente fala isso com jovens ou com a igreja, eles são quadrados,
Eles são chatos, né? Quando a gente vai falar para os jovens, cuidado com o namoro, principalmente, eles falam assim, de novo esse assunto, mas vocês são muito quadrados, vocês têm que ter a mente mais aberta, né? Vocês têm que ser mais liberais. Nós vamos ver que quando nós temos a mente aberta, nós somos top, popular, né? E não chato, nós vamos ver o que acontece, né? Nessa história de hoje. Porque ele vai falar muito bem sobre o encontro de duas linhagens e o que acontece quando a gente não obedece a Deus, certo? Então, vamos relembrar. Relembrando, né? Gênesis 1:2 fala da criação de Deus, de Deus criar a beleza, o universo, ser magnífico, incompreensível, a ação de Deus nesse mundo maravilhoso, né? Então nós vemos ali que Moisés quer mostrar ao povo de Israel da onde eles vieram. Eles foram criados por Deus, e nós já falamos disso sobre, né, paradoxo com a ideia do evolucionismo, né, com a ideia da evolução de Darwin e as macacadas, né, sobre essa evolução, né, que é da teoria do Big Bang. E falamos também que existem 6, 7, 8 teorias de criação do mundo cientificamente diferentes, né? E o criacionismo que a Bíblia ensina é uma das teorias pouco usada no ensino pedagógico das escolas e da formação científica, porque eles querem desconstruir Deus. Nós vamos ver também sobre isso. Então nós vemos que Deus criou toda essa beleza, mas tudo que Deus viu que era muito bom, ele foi contaminado pela desobediência de Adão e Eva, né? E por consequência disso foi imputado, foi colocado sobre as costas, né, de todo ser humano que nasce. Então quem nasce, né, nasce longe de Deus, né? Nós falamos, a criancinha aparece bonitinha, fofinha, inocente, cheirosinha em alguns momentos, né? É pena que cresce, né? Eu tenho a filosofia, criancinha é muito lindinho, pena que cresce e fica algumas pessoas muito feias, né? Mas são fofinhas. Mas a criancinha, ela é especialista já de bebê em fazer birra, né? Em fazer mãe, em fazer barba, e a culpa um pouco é nossa. E você passa bem mais tempo dizendo não do que sim. E, na verdade, o desafio dos pais desse bebê é ensinar o que é certo, porque o que é errado, ela já sabe fazer, né? Porque ela nasce longe de Deus, ela vai nascer tentando sempre desafiar as autoridades do pai. O pai diz, não coloque o dedo na tomada. Ela vai chegar na tomada e algumas crianças vão apontar a tomada e dizer, não mamãe, né? Mas vai colocar o dedo, deixa, né? Não morre, vai dar um susto bem legal. Eu já fiz isso em casa, né? Deus estabelece normas de relacionamento. Após o pecado, nós vimos que Deus estabelece o relacionamento com o homem. Mesmo após o pecado, Deus não abandonou o ser humano. O plano de Deus de querer tabernacular, ou seja, se fazer presente, ela foi trincada, manchada, atrapalhada pelo pecado da ação de Satanás e a desobediência humana. Mas Deus sempre manifestou e revelou progressivamente, que é as Escrituras, o plano dele de comunhão, de relacionamento com as pessoas. O problema é que as pessoas têm a síndrome de Adão, né? Quando Deus quer se relacionar, o que a gente faz? Primeiro, a gente se esconde de Deus, né? Segundo, a gente não reconhece o pecado e culpa sempre os outros, e depois tenta se justificar. Os alunos estão cansados de ouvir essas 3 teorias, né, da ação de Adão, alunos do IPEM. O pastor Marcos martela sempre nessa arrogância do nosso coração. Quem se afasta de Deus é o homem, e Deus sempre construiu o meio de se relacionar com o ser humano, né? Então Deus revela, e a grande revelação para Adão foi a morte do cordeiro para vesti-los com pele de animais, isso apontando que a necessidade de derramar o sangue de um animal para cobrir o homem e a mulher por causa do pecado, e a promessa de Gênesis 3,15 de que um dia viria da semente da mulher um menino, e esse menino seria ferido com uma ferida mortal dos descendentes da serpente.
que é o pecado, geração do pecado. Mas o menino da mulher, de Eva, iria esmagar, destruir a serpente e suas ações. Ele já profetizava sobre o plano redentor, o plano de salvação de Deus para a raça humana, que é Cristo Jesus, e por isso que ele disse: Pai, está consumado. O seu plano da vinda do esmagador está consumado. Eu morri e ressuscitou, vencendo Satanás, vencendo a morte e vencendo as consequências do pecado. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura. Deles, ele tem o pão da vida, ele tem a fonte de água viva, a ressurreição é a vida, ele tem todos os 7 eu sou que nós estamos estudando. Eu acho que vamos encerrar nessa noite também no culto sobre quem é Jesus e que ele faz em nossas vidas. Bem, aí nós vemos a história, né, de que o casal, fora do jardim, longe da presença de Deus, tem 2 filhos. E pela história que foi contada em 2 domingos aqui, nós vemos características dessas 2 descendências. Primeiro, Abel, né, como sendo a semente da mulher, nesse sentido, porque Abel pega o ensinamento, né, do cordeiro e faz o sacrifício de expiação de pecado da forma correta, né? E o seu irmão, ele faz algo maravilhoso, mas como ele queria e não nos padrões de Deus. Aí vocês já viram que não é aceito. Ele se ira e ele mata o seu irmão, né? Aí você vê Satanás agindo na história, mostrando que da descendência da mulher, né, existia alguém com violência no seu coração, alguém com capacidade de morte, alguém com capacidade de destruição, alguém com coração mau, né, que iria ser instrumento, né, de uma geração sem Deus. E Abel, uma geração que ia andar com Deus. E Satanás, tendo a ciência de que nasceria o menino que iria destruí-lo, e se ele matasse Abel, sobrou Caim, que é dele, então ele venceu. Essa é a ação de Satanás. Eu utilizo de Caim, agora na minha geração, eu mato Abel, que é a geração da mulher. Sobrou quem? Ninguém. Venci. A promessa, a palavra de Deus não se cumpre. Essa é a tese. O que Deus faz? Deus vai dizer a narrativa que coabitou Adão com sua esposa e teve mais um filho chamado Sete. Então, em vez de Abel ser agora a descendência da mulher, Sete vai ser a descendência daqueles que vão buscar, adorar e servir a Deus, que é de Noé. Nós vamos ver na sequência dos estudos. Então, a batalha continua. E o que acontece com Caim, né? Aí a morte de Abel, necessidade de Sete. Aí o que acontece com Caim? Vamos ler o texto? Capítulo 4, verso 17. Diz assim: E coabitou Caim com sua mulher. Você deve estar perguntando, com quem ele coabitou? Casou com quem? Essa pergunta é clássica, né? Com quem Caim casou? Só tinha Abel, Caim, aí mata Abel e fica Sete, né? Ele casou com quem? Nós já vamos tentar responder isso, tá? Ele coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E Enoque nasceu de Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e o rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim,
Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Tá? Nós temos que construir a cena de duas formas. Primeiro, com o episódio de Caim matar Abel, Caim ele recebe o tratamento de Deus e ele foge, ele sai, né, da região do Éden, onde estavam seus pais, e vai para uma região distante dali. Adão e Eva ficam na região do Jardim do Éden e tem mais um filho, né? Então a história que nós lemos acontece em dois cenários diferentes. A geração de Sete, próximo ao Jardim do Éden, na região onde morava Adão e Eva, e ali ele tem uma descendência, diz que tem filhos. Então, para ter filhos, ele também casou, né? Se é a mesma resposta com quem Caim casou, é a mesma resposta de quem Sete casou. Ele teve um filho. O filho mais conhecido, que é citado aqui, é Enos. E a expressão é: a partir de Enos, começou-se a buscar o Senhor. No final eu vou tentar explicar isso também, tá? Mas do outro lado estava Caim, que também se casou e teve filhos. E aqui mostra algumas características desses filhos, né? Alguns construtores de cidade, que tem o nome dessas cidades, e um outro homem valente, né? Homem bravo, né? Que vai introduzir um padrão social, né? Então o texto vai mostrar essas duas realidades. Pensem, uma construção de uma civilização sem Deus, ou seja, implantando a desobediência de Deus, Caim, e uma outra civilização construída sob o temor do Senhor, que é o de Sete, perto do Éden, né? Deixando bem claro uma linhagem, uma semente, um povo com o coração duro contra Deus e as coisas de Deus, e um povo santo no sentido de querer estar frequentemente na presença de Deus e andar com Deus, juntinho dele, pertinho dele, viver para ele. É bem clara a narrativa do início da história, uma distinção, um paradoxo entre mal e bem, entre oposição a Deus e querer servir a Deus, apesar de ser um povo ainda pecador, algo que querer destruir Deus e algo que querer exaltar o nome de Deus. É nesse sentido que está dizendo que a descendência da serpente, que são essas pessoas que têm o coração duro e uma desobediência para com Deus e querem destruir as coisas de Deus, né? São servos de Satanás. E aquele povo que tem um amor por Deus, quer construir, né, as coisas da sua vida junto de Deus, que é a descendência da mulher. E dessa descendência, no passado veio Cristo, e Cristo abençoa essa descendência, esse povo que tem o temor do Senhor. Em dois lugares diferentes, construção de duas civilizações com características diferentes. A primeira é humanista. Deus não faz parte da nossa história. A segunda é Deus é o centro, é a base, é a estrutura de nossa história. Se você for pensar hoje, tem alguma semelhança? Né? Só que às vezes nós não estamos em dois lugares geográficos separados. Tudo isso está num lugar geográfico só, hoje. Mas é nítido você ver grupos que querem uma sociedade sem Deus, e outro grupo que estão lutando para exaltar o nome de Deus, e aos conflitos de interesses,
nisso tudo? Ainda bem claro, né? E nós já estudamos isso em Apocalipse 12, né? Que fala que tinha uma mulher grávida para dar à luz, e o dragão vermelho, com uma cauda bem grande, sentado na frente da mulher, louco para devorar o menino que iria nascer. Deus pegou essa mulher e o levou para o deserto, afastou-a do grande dragão, a antiga serpente, né? E Deus fez com que nascesse o menino, e Deus sustentou esse menino. Esse menino depois veio e derrotou o grande dragão vermelho, a primeira besta e a segunda besta. Aqui João está narrando essa mesma história, só que Moisés narra de trás para o futuro. João está narrando do futuro, dizendo: a história aconteceu assim. Ele está falando desde Caim e Abel, ele está falando desde o dilúvio, está falando desde os escravos no Egito, escravos na Babilônia, do povo de Israel, o povo de Israel sendo duro de coração, a vida do Novo Testamento, né? Maria como sendo a escolhida por Deus, toda uma história de Israel, toda uma história de Abraão, toda a ação de Deus nos reis, Davi, Salomão, né? Cristo sendo esse menino que nasceu, que Satanás tentou devorar, primeiro matando as crianças com o rei Herodes, depois tentando seduzir Jesus no deserto para não ir para a cruz, né? E o texto de Apocalipse acaba assim, que ele não mais luta contra esse menino, mas sim sobre os descendentes desse menino e da mulher, né? Que ainda é a geração da mulher, que é a igreja. A igreja é perseguida, a igreja é sofredora, a igreja sofre bullying, sofre preconceitos, e em alguns lugares sofrem até a morte. É uma questão de história, porque Satanás, quando entendeu que da mulher iria nascer o Salvador, ele criou grandes campanhas militares, espirituais, físicas, para destruir e não permitir que Cristo viesse. Ele não conseguiu fazer isso. E hoje ele faz grandes campanhas para destruir você e eu, que somos de Cristo, descendente da mulher, da semente abençoada, porque ele não quer que você tenha vitória, né? Quando nós deixamos brechas no nosso coração, quando nós somos relapsos com as nossas responsabilidades, quando nós, somos omissos nas nossas funções, nós caímos no marapuca, nós caímos no fundo do poço, nós entramos no laço do passarinheiro e o Satanás nos esculacha, né? Porque nós não vigiamos. É o papel dele hoje, em destruir a descendência de Sete, como fez com Abel, tentando destruir a vida dele. Essa é a narrativa toda da história, tá? Então eu coloquei aqui: essa história revela a depravação de um povo, a contaminação do outro e a consequência do dilúvio. Vamos adiantar aqui a história, antes de ver os detalhes? Lembra que eu disse lugares geográficos diferentes? Lá, Caim com sua descendência, aqui Sete com sua descendência. Vai passando o tempo da história, essa distância geográfica, ela é encurtada, né? Os de lá começam a construir para cá, e os daqui começam a perder as suas responsabilidades, seriedades, e começam a avançar próximo do pecado, para lá. E um dia, com o crescimento, as duas cidades se unificam. É a mesma ideia quando Abraão diz para o seu sobrinho Ló: olha tudo que tem, vamos nos separar agora. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló escolheu a beleza da campina do Jordão, das campinas, que era próximo a Sodoma e Gomorra. E por ir se aproximando cada dia mais da cidade de Sodoma e Gomorra, que é a cidade de Caim, né, o que acontece com Sodoma e Gomorra, mais tarde ela é destruída. Então, dessa geração, que vão de Sete e de Caim, passa muitos anos, elas vão se aproximando, elas vão se juntando, e geograficamente elas se tornam uma só, né? Passam a viver juntos, algumas coisas vão acontecer. E quando você passa a viver junto com o pecado, duas coisas vão acontecer.
Ou você tem um testemunho forte de dizer não ao pecado e o que é lhe ensinado, e você combate e tira as pessoas das trevas e traz para a luz, ou você é um crente fiel e se torna um missionário, ou o pecado vai chegar para você e vai dizer: vem cá, vamos fazer as grandes festas, e você vai ser engolido pelas filosofias, pelo idealismo, pela prática, pela vida, e você vai se tornar um deles. São duas coisas, não há meio termo. Quando a descendência de Sete se juntou geograficamente com a descendência de Caim, aí eles vão acontecer algo normal. Ou eles param e dizem: parem, vou transformar a vida de vocês, ou eles serão engolidos e transformados pelo pecado. O que acontece? Eles foram engolidos e devorados pelo pecado. A narrativa bíblica diz assim que algumas pessoas apenas andavam com Deus. Alguns poucos remanescentes andavam com Deus, porque os outros gostavam do pecado. Os porquinhos gostavam da lama, eles gostavam. O que acontece com Sodoma e Gomorra? Cai fogo. Mais tarde, o que acontece também, o que acontece numa outra história, dilúvio, cai água, agora tem que pagar a luz, cai água do céu e água da terra, o dilúvio. Tanto Sodoma e Gomorra, tanto Sodoma e Gomorra, ele tem a função do... Quando começou, o Egito ali, que tá, já explico, tá? Quando começou, não só o Egito, como os outros povos, tá? Já vou entrar nisso. Então, Sodoma e Gomorra foi destruído. Como foi destruído? Juntamento, chamou o famoso jugo desigual. As mulheres e homens do povo de Deus, em vez de manterem os seus casamentos com os povos de Deus, eles se envolveram com o quê? Com o casamento. Aí tinha uma mulher que dobrava o joelho e dizia: Yahvé, Senhor Deus, me ajude. Aí na cama estava um homem dizendo: Buda, Alá, Maomé, vamos dizer que se fosse hoje assim, aos deuses antigos. Gente, não havia mais adoração a Deus, não havia mais, aí a criancinha nascia: vamos batizar onde? Nas águas do Rio Jordão, ou, entende? Houve um jugo desigual. O que acontece? O casamento ele ficou com dificuldade. Os filhos iam crescer em qual escola? Aprendendo os princípios pedagógicos de Deus ou os princípios pedagógicos do mundo. O liberalismo do sexo livre, tudo isso foi acontecendo. Então o jugo desigual nos negócios, no casamento, na família, os pensamentos liberais foram entrando na família, os princípios equivocados que foi contaminando. Aí o que era pecado antes ficou algo normal agora. O que Deus julgava antes ficou agora não julgado mais. Então o temor a Deus, o respeito a Deus, a santidade de Deus, ela foi trocada por uma aceitação de Deus, mas eu faço o que eu quero, e trouxe o que para a sociedade? Destruição, consequência. E nessa geração de trouxe consequência, criou um tipo de ser humano que eu não preciso de Deus. É aquela expressão: eu me amo e não posso viver sem mim. Aí entra a pergunta da Beth: como começou daí o Egito? E aí vem a mesma geração dessa contaminação da história, que vai construir o que? A Torre de Babel. Qual a descendência? Caim. Qual o objetivo? Queremos construir uma torre para chegar até aos céus e tornar o nosso nome exaltado, e não Deus. O que Deus faz lá, Beth, quando Deus faz lá na Torre de Babel? Havia uma só língua, uma só comunicação, um só povo. Deus faz uma confusão de línguas, e essa confusão de línguas gera o quê? Gera o que nós temos hoje de diversidade de línguas. Então o povo estava construindo, estava eu e o Tiago lá, o Tiago me jogava tijolo, eu pegava o tijolo, de repente falava para o Tiago:
Tiago, mais um tijolo. Ele dizia, sim, Alex, e dava o tijolo. De repente aconteceu algo sobrenatural, eu dizia, dá o tijolo, Tiago. Ele não entendia mais. Aí ele falava para o outro. O que ele falou, o outro já não entendia mais o Tiago. Eles tinham dialetos diferentes. Eles tinham estruturas diferentes. Aí o grupinho que falava de um tipo se junta, o outro grupinho de um tipo, e o que eles vão viver? Em lugares diferentes. Surgem as micro-civilizações, não mais uma, pequenas, muitas, que vão sendo espalhadas. Aí surge o que nós temos hoje de nações diferentes e línguas diferentes. E para completar essa história, em Atos 2, quando o Espírito Santo do Pentecoste desce como forma de fogo, que não cai a luz, desce como forma de fogo, o que acontece lá? Todas as pessoas que falavam línguas diferentes, alemão, italiano, estavam lá na festa dos negócios, e Pedro prega, ele prega em hebraico ou em grego, e todos que estavam lá entendem o que estava falando. Se em Torre de Babel Deus confundiu, espalhou as línguas para que o povo não mais construísse a torre, no Pentecoste Deus unifica a comunicação. O dom de língua ali era, eu prego em português, quem está em inglês, alemão, entende o que eu estou falando, para preparar a expansão do Evangelho e o crescimento da igreja. Estratégia de Deus. Aí que começa, que a Bíblia narra esses povos que mais tarde vão brigar por terras e por espaço. Respondi? Ok? Então, com base em tudo isso, o Tiago disse, enrola o povo que até ligar, com base em tudo isso, nós entendemos o quê? Que a narrativa que nós vemos até agora, nós vamos ver alguns detalhes, ele está falando dessas duas descendências, tá? Eu só avancei a história, porque nos próximos capítulos, no 6, no 11, vai falar ali da Torre de Babel, vai falar do dilúvio. Então vocês vão lembrar, quando chegar no dilúvio, Sodoma e Gomorra e Babel, vocês vão lembrar do que? Nós estamos falando de uma linhagem maligna sem Deus, que estava contaminando, todo aquele povo que tenta viver com Deus. E se você for fazer uma pesquisa na história, você vai ver que é sempre assim, e hoje é assim. Nós vivemos o nosso trabalho, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e as pessoas tentam nos convencer de que Deus não existe. As pessoas tentam nos convencer de que o sexo fora do casamento é normal, o que importa é o amor. Tentam nos convencer, de homem com homem, mulher com mulher, que o que importa é a beleza. Tentam nos convencer de que os filhos são autônomos, eles fazem o que querem. Eles tentam impor e nos convencer de que uma vida sem Deus e uma vida com o pecado está liberado. E nós temos vergonha e incapacidade de não tentar convencer as pessoas de que o nosso Deus é o Deus maravilhoso. Eles têm ousadia, estratégia, força, vontade para nos levar para o fundo do poço. E nós somos tímidos para falar do Evangelho. É nesse livro que Apocalipse, acho que Apocalipse faz assim, diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. O tímido não é de timidez. O tímido ali é aquele que não tem coragem de testemunhar do Senhor, não é digno do reino de Deus. Porque o mundo testemunha. E nós que temos a excelência do Evangelho, que é o poder de Deus, ficamos com vergonha, constrangidos, acuados de testemunhar. Aí nos moldamos com esse mundo. E ainda alguns missionários dizem assim, nós temos que fazer missão transcultural, vamos pular carnaval, o carnaval de Jesus. Gente, nós estamos sendo moldados por esse mundo. É isso que o texto quer dizer. Bem, então, vamos lá, o verso 17 a 24, do que nós lemos. Fala da narrativa, Caim vai fugir, morar em Nod. Aí a pergunta lá, conheceu sua esposa, com quem? Com quem ele se casou? Gente, se você olhar nos textos anteriores, você vai ver assim, de que a narrativa está falando de algumas pessoas que nasceram de Adão e Eva, principalmente os homens. A narrativa de genealogia é passada de pai, filho, neto, bisneto, tataraneto.
as mulheres, né, não eram muito relacionadas, né, como responsáveis de uma genealogia. Então, mas o texto dele vai dizer assim que Adão e Eva não teve somente Caim, Abel e 7 de filhos, como teve filhas e outros filhos. Mas por que Moisés destaca aqui agora 7 e Caim? É só para mostrar para o seu leitor da época, o povo de Israel que saiu de escravo do Egito, mostrar essas duas descendências e como elas vão brigar na história, com influência de Satanás e influência de Deus. Mas ele teve filhas e filhos. Quer um outro exemplo disso? Né? A Bíblia, quando fala que quando Maria, né, no seu estado de virgem, né, não teve nenhuma relação com o seu noivo José, ela se encontra grávida do Espírito Santo, né, e tem a narrativa lá que mostra que o anjo tem que falar com José, porque se José aí, ia cair fora. Por quê? Porque ele não estava entendendo a história, né? E diz assim de que Deus escolheu uma mulher, ela tinha que ser virgem por causa da promessa, e Deus concebeu a ela, e ela deu à luz a um filho, chamado Jesus. Gente, depois disso, o nascimento, que tinha que ser o estado original, depois disso, Maria e José tiveram uma vida de casado normal, com seus problemas, suas brigas, suas crises, e com muitos filhos. Em Mateus 13, por exemplo, você vai encontrar a narrativa. Chegou em certo lugar, estava lá Jesus, a sua mãe Maria, João e Tiago, e suas irmãs e seus irmãos. Né? Jesus teve mais irmãs e mais irmãos. Né? Maria teve filhos, né, e filhas. Mas a ênfase da narrativa bíblica é o nascimento original de Maria, mostrando por quê? Existia uma promessa, uma exigência de que se nascesse de José e de Maria, Jesus seria igual a você e eu, da descendência de Adão. Como não foi de José, foi só de Maria, ele é a obra do Espírito Santo. Isso só quer explicar que Jesus não tinha pecado. Ele não nasceu com a natureza do pecado que nós temos. A discussão do Ipense Dias foi se Jesus podia ou não pecar. É outra história. Essa narrativa, e não narra tanto os irmãos e as irmãs de Jesus, mas está lá, Mateus 13, pode ler. Adão e Eva tiveram filhas e filhos, e a narrativa diz que eles viviam 800, 900 anos. Isso quer dizer assim de que as filhas e filhos foram espalhados por várias regiões. Então Caim e depois Abel, depois Sete, né, eles casaram com quem? Ou com uma irmã, ou com uma prima, ou uma tia, né, prima de segundo grau, prima de terceiro grau. Eles casaram entre família. Porque para encher e multiplicar a terra, no início, Deus autorizou esse casamento entre a família, consanguíneo. Em Moisés, mais tarde, até coloquei aqui, em Moisés, mais tarde, né, ele vai fazer o quê? Ele vai proibir isso. A lei de Moisés proíbe o casamento entre irmãos. Sabe por quê? Porque a terra já estava cheia. Já tinha cumprido o propósito de Deus. Né? E por isso que até hoje não se deve fazer isso. Mas nós vamos ver aqui, tá? Então, Caim teve quem? Enoque. Né? Enoque, filho de Caim, né? Ele recebe o nome de uma cidade. Então, ele é o filho de Enoque. Caim constrói uma cidade e coloca o nome dessa cidade de Enoque. Tá? Mas o que isso tem a ver? Nós já vamos ver. Né? Motivos de fazer uma cidade. Lembra qual foi a palavra de Deus para Caim quando ele matou o seu irmão? Eu vou colocar uma marca em você. Né? As pessoas vão querer matar você. Você não vai ter parada. Você vai viver errante nessa terra. Né? Ou seja, você não vai ter estrutura. Você não vai querer se relacionar. O que eu tenho para você é: se você obedecer a minha palavra, você vai viver errante nessa terra. Você não tem mais prestígio, você ficou desmoralizado e você vai ser humilhado. E o que ele faz? Ele sai e vai para
outro lugar. E nesse lugar ele quer fazer o quê? Ele quer provar que Deus está errado. Ele quer desafiar a vontade de Deus. Então, qual os motivos? Desafiar a vontade de Deus. O que ele faz? Em vez de ele viver errante na cidade, de ele ficar perambulando por aí, ele constrói uma cidade. Tá? Ele dá o nome de Enoque. Né? Qual o primeiro passo que ele vai fazer? Eu vou dizer, Deus disse que eu vou ficar andando por aí. Eu vou desafiar Deus e vou fazer uma cidade e vou me estabelecer. Depois, né, ser andarilho? Não. Eu vou ser dono dessa cidade. Eu coloco o nome do meu filho para garantir, né, o nome da minha família estar presente ali. Né? Em vez de ser humilhado, eu vou eternizar. Eu vou dar o nome da minha geração. Sabe o que acontece? O filho dele, né, Erabe, ele também constrói uma cidade e também coloca o nome da cidade, Erabe. Erabe soa com o quê? Iraque. Tá? É essa mesma variação. A arqueologia já provou isso. Então ele também quer pôr o nome para exaltar o nome, perpetuar a sua geração, dizer Deus está errado, né? E cria uma cidade que agora não tem mais dependência de Deus, vai depender do ser humano, o humanismo, né? Nós vamos estar no centro das coisas e Deus vai ficar fora dessas coisas. Aí vem o princípio mais tarde da Torre de Babel, Beth, nós falamos, né? Qual foi o princípio da Torre de Babel? É uma sociedade sem Deus, vamos exaltar o nosso nome, né? E todo mundo vai olhar e vai dizer, nós conhecemos quem são os filhos de Caim, né? O Nimrod vai fazer isso, vai implantar uma sociedade alternativa, sem Deus, com seus princípios, e exaltando a sua história, dizendo, essa é a geração de Caim. Tudo isso para desafiar Deus, né? Deus está errado. Esse tablete aqui, né, ele de lá do Iraque, tá? Ele é um achado arqueológico. Ele é um documento, tá? Ele é uma carta, ele é um documento. Esse documento está escrito ali, ó. Vocês não enxergam, mas eu consigo ler. Brincadeira, eu nem enxergo, nem dá para ler. É um escrito antigo, muito antigo, que é um escrito que narra da origem das coisas até o dilúvio, tá? E nesse documento é uma lista dos reis que reinaram antes do dilúvio. Então a narrativa diz assim, né? No mundo criado, lá de um jardim, até a grande queda de água, existiram alguns reis. Ele dá a característica desses reis. Esses reis eram construtores de cidades. Então, quanto mais inteligente, mais influência e mais força, violência que esses líderes tinham, eles construíam a cidade e governavam. Eles vão chamados de reis, antes do dilúvio. E não é Bíblia, tá? É um documento, é um tablete, é uma pedra que a arqueologia descobriu, tá? Datada desse período muito antigo, que narra a história dos reis, né? De Caim, de Lameque, que foram homens que foram reis, construtores de cidades, né? Que foram violentos, que foram implacáveis. Então, não é só a Bíblia que narra, a arqueologia ajuda a muito isso, contando lá sobre o Iraque. Na história de reis, como eu falei, o poder e força de homens, Caim, que antes era especialista no campo, agora ele se obriga a ter um novo ofício. Ele vai construir cidades, tá? Ele vira grande construtor de cidades, né? Irade, seu filho, também construiu uma cidade, que é Iraque, também pôs o nome da cidade, também comprou a ideologia do pai de desafiar Deus, né? Aí vem na história Lameque. Lameque foi o cara, né? O cara bandido, né? O cara violento. Lameque,
né, ele vai introduzir uma coisa que não tinha na sociedade. Então ele construiu também a cidade, ele era o rei da sua cidade, ele era o governador da sua cidade, e ele vai desconstruir um princípio que é muito forte hoje, né? Na história, cada homem tinha sua esposa, uma única mulher, certo? Não foi isso com Adão e Eva? Não foi esse o princípio? Ele vai chegar assim e vai dizer: eu não quero uma, eu quero duas. Escolheu duas e disse: agora vocês são mulheres de Lameque. Gente, ele não mandou flor, ele não mandou caixa de bombom da Cacau Show, né? Xandais aqui, depois Cacau Show entra em contato e me manda, né, os benefícios, né? Ele não fez agradinho, ele não conquistou. Não foi que o Jacó, que trabalhou 7 anos para pagar uma e para pagar a outra, ele não comprou. Ele escolheu duas, né? E disse: ó, a partir de agora vocês são minhas esposas, e pronto, ou vai ou morre. Aí ele institui o casamento, né, com 2 esposas. Lembra qual a intenção deles? De construir uma sociedade sem Deus e sem os princípios de Deus. Agora ele vai destruir o casamento entre um homem e uma mulher. Ele vai colocar o casamento entre 2 mulheres e um homem, né? Ele vai instalar o quê? Né, a poligamia, né, ter várias mulheres, quebrando um princípio já ensinado em Gênesis, né? Essas 2 esposas, que dá o nome aqui na Bíblia, ela tem alguns filhos, e a Bíblia vai narrar um pouco sobre esses filhos. O primeiro chamava-se Jabal, né? Quem vai ter filhos e netos, né, é um bom nome, Jabal, né? Cheguei, correu, mãe, pega o Jabalzinho aqui que está trabalhando tudo, né? Jabal. Esse recebe uma característica na sua história, na construção da sua cidade, ou na construção dessa sociedade. Ele se tornou especialista o quê? Em tendas e gados. Até então, falava na Bíblia de que as ovelhas eram pastoreadas. Na Bíblia. Sabe por que as ovelhas eram pastoreadas? Porque estava relacionado ao sacrifício que o homem tem que fazer do derramar o sangue do animal. Mas agora esse cara aqui, ele consegue fazer algo diferente. Todos os animais de 4 patas, ele consegue caçar, prender, domesticar, né, e pastorear. Então ele se torna um especialista. Ele vai criar a pecuária, ele vai criar o processo de gado, ovelha, os animais e tudo mais. E como ele faz isso? Ele se torna um especialista em morar em tendas. Ele não para num lugar só. Então esse cara, ele começa a fazer uma coisa que a igreja deveria fazer. Ele começa a fazer missões. Ele sai da sua casa, da sua parentela, com rebanhos e gados, montando tendas para todas as outras regiões, e aonde ele encontra pessoas, ele insere um princípio de Caim. É a expansão da evangelização do mal. Que a igreja hoje tem a expansão da evangelização das boas novas da salvação. Ele cria um novo método econômico, tá? Ele vai mudar só a agricultura para comercialização do gado. Ele muda a economia, centralizada agora em diversificações da sua estrutura. Bem, Jubal, o irmão, outro nome também, gêmeos, que tiver gêmeos, Jabal e Jubal. Jubal, ele recebe uma especialidade de conseguir extrair, ali o ferro, o bronze, tirar o minério e construir ferramentas, Então ele vai acelerar, a produção. Ele consegue criar armas, consegue criar ferramentas, consegue criar utensílios do ferro, do bronze, e isso vai dar uma aceleração nos meios de produção, É a primeira revolução industrial que acontece, foi com esse, Ele vai criar os instrumentos de caça, os instrumentos de construção, os instrumentos de guerra. Ele torna o povo dele forte, hábil, com recursos para isso.
Aí vem, né? Desculpa, gente. Jubal, quem faz isso, tudo é Tubal Caim, tá? Porque Jubal, ele cria instrumentos musicais. Eu inverti os nomes. Então, Jubal, pai dos instrumentos musicais. Cantar o povo já cantava, mas cantar acompanhado de instrumentos musicais vem desse cara aí. E a irmã dele, né, o irmão dele, Tubal Caim, é o mestre de fazer as ferramentas. O que nós estamos vendo? Vejam bem, a descendência de Caim. Eles começam a construir uma sociedade com casinha de madeira, com casinha de barro. A sua geração vai evoluindo, né? Eles são inteligentes, eles começam a ser intelectuais, e essa intelectualidade coloca eles em prática. Então, de casinha de barro, eles começam a fazer o quê? Né? A construir ideologias. Que tipo de ideologias? Casamento com duas mulheres, né? Uma religião sem Deus. E aí a filha que faz artífices com o bronze, né? Começa a fazer imagens de adoração aos seus deuses, né? E começa a inserir uma sociedade de barro construções ideológicas de uma grande metrópole. Ele vai mais, né? Eles desenvolvem a tecnologia, né? Isso dá um boom econômico, um avanço de militar que torna essas cidades grandes cidades e grandes governos. Do barro, ele cria a cultura musical, né? Os cantos, a arte, a música, o teatro, passa a vir dessa cultura. Só que é uma cultura humanista, com um discurso bonitinho da humanidade. Nós temos que ser mais humanos, né? Aí hoje é comum você ver na área da saúde, Pituca da saúde, mais gente aí, o parto humanizado, que é muito bom, bonito, né? Atendimento humanizado, que é muito bom, muito bonito. Nesse conceito é muito legal. Mas humanizado, no termos de construção dessa época, era sem Deus e mais homem. Vou construir sem Deus e mais homem. Então o que acontece? Eles criam uma sociedade sem Deus. Produção econômica, produção cultural, produção de ideologias, crescimento militar, grandes estruturas, mas Deus ficou abandonado. Na narrativa você não vê uma descrição, parece que eles silenciaram Deus. Deus ficou de fora. É uma sociedade sem Deus, né? Deus ficou de fora. Bem, retrato de hoje: silêncio sobre Deus, avanços extraordinários, pecuária, metalurgia, instrumentos musicais, autoafirmação humana, sem religião verdadeira. É o retrato de hoje. O que é uma construção social? Hoje, as nossas cidades são tudo isso. Mas Deus fica de fora. Deus está do lado de fora, né? Lameque, né, que é o cara mau, ele vai dizer: sou maior que Caim, tenho mulheres, vou destruir o padrão de Deus, sou violento, eu faço vingança e não justiça divina, né? Aumento a maldade, eu imito Deus. E como eu imito Deus? Porque ele vai dizer assim: Deus disse a Caim: quem te fazer mal, 7 vezes de punição. Eu digo sobre mim mesmo: quem tentar me matar, 70 vezes a sua condenação. Ele dá a sentença dele mesmo, substituindo o papel de Deus, que deu a sentença sobre Caim. E ele faz isso quando? Quando ele cria uma música. Ele criou um poema, né? Possivelmente ele criou uma música para suas famílias cantarem com os instrumentos, né, sobre ele. E esse instrumento, essa música era um paralelismo, um poema hebraico. E o poema hebraico era, aqui exaltava quem era Lameque. Exaltava o quê? Eu sou mau, eu sou forte, esse cara sou eu, né? Exaltava isso.
Fazendo o quê? Mostrando que ele era o rei, ele é que mandava, não Deus, ele é o Senhor. E por que estava em forma um cântico da espada, um poema? Porque isso era cantado nas ruas, isso era cantado nas escolas, isso era cantado nos bares, isso era contado e cantada, né, pelos pais. Então toda a geração ouvia a música ou a história do grande Lameque, né, o cara que era muito mau. Bem, para encerrar, porque Sete será uma continuação. Nascimento de Sete. Sete nasce Enos. Enos, desenvolvimento do culto a Deus. Enos organiza culto formal em nome do Senhor. No início da proclamação do nome de Deus, passou a ser conhecido como povo do Senhor. O Evangelho de Lucas conta bem essa história, ok? Né? Mas vamos só falar um pouquinho de Enos aqui e deixar, porque isso continua na aula semana que vem. Mas aqui diz que Enos, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas Alex, e o sacrifício que Abel fez? Não era invocar o nome do Senhor? O hebraico faz uma diferenciação. O hebraico diz assim que Abel, né, Sete, eram pessoas que adoravam a Deus, eram pessoas que faziam o culto a Deus, eram pessoas que tinham uma vida ímpar com Deus. Mas quando começou a juntar pessoas e criar um culto formal, uma liturgia, né, uma adoração, os louvores, isso acontece quando? Com Enos, né? Sai de uma adoração e um culto individual e agora começa a se tornar aquele povo que se reúne, né? Aquele povo terrivelmente evangélico, né? Aquele povo que é o povinho de Deus, aquele povo que só vive na igreja, e aí já começou lá, né? Então ele começa a reunir o povo, e nessa reunião do povo ele estabelece princípios de como adorar a Deus. Então Enos é o pai da organização oficial da primeira igreja, lá que estabelece os seus cultos. Buscava-se Deus individualmente, e ali estabelece um padrão, né, de ser reconhecido. Por que Deus mandou fazer isso? Porque tinha que ter um povo que era a semente da mulher e que ia manter as linhagens futuras buscando a Deus. Aí surge Noé, que manteve a sua vida com Deus, apesar de uma sociedade totalmente depravada. Então, resumindo, por que Moisés está falando sobre duas gerações, de Caim e de Sete? Simplesmente para mostrar que uma sociedade foi construída sem Deus naquela época, que é a semente de Satanás, e que hoje na época foi uma sociedade construída com Deus, e que tudo isso se misturou, e que hoje eu e você vivemos nessa sociedade misturada, onde tem princípios do humanismo, deixar Deus de lado, e nós ficamos lutando para organizar as coisas de Deus, um tentando engolir o outro, e às vezes parece que a geração de Caim está ganhando, porque nós sabemos tão pouco a diferença do nosso testemunho, da nossa vida, e vemos tanto destaque no mundo do pecado, né? E às vezes nós é que abrimos as portas e contribuímos para testemunharmos mal, e de vezes sermos diferentes. Então, geração de Caim, serpente, geração de Sete, filhos de Deus. Eu e você temos o prazer, e você que está em casa, temos o privilégio de sermos da descendência de Sete, por causa de Cristo, que um dia entrou em nosso coração e nos chamou de filho. Por isso que é importante ter Jesus. Por isso que essa igreja fala muito de Jesus, porque sem Jesus nós somos descendentes de Caim. Com Jesus nós somos geração eleita. Vamos orar?
Pai querido, nós te damos graças por esse momento, por esse princípio da palavra, tão simples, Deus, é verdade, uma forma de mostrar a construção da história, mas por trás de tudo isso, Deus, o Senhor nos ensina de que batalhas no mundo espiritual acontecem, a ação do inimigo em destruir a sua igreja acontece, e nós vivemos nesse mundo, jaz no maligno, contaminado por esse humanismo de um povo sem Deus, de uma vida sem Deus. Deus, nós que estamos nesse lugar, nos guarde, Pai, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, de não ser contaminada com essa construção de uma sociedade sem Deus, e nos ajuda, Deus, a estarmos em pé, firmes, para brilharmos, para sermos o sal, para mostrarmos o caminho às pessoas que são desesperadas, se alimentando diariamente de porcarias dessa sociedade. Nos dê a sabedoria, a ousadia, a capacidade de falarmos e vivermos o teu Evangelho. Sim, Senhor. Nos abençoa no dia de hoje, Deus. Nos leva aos nossos lares também agora, com a proteção do Senhor. Nos dê um domingo na sua presença e nos traga, Pai, à noite na sua casa, para, como fez Enos, cultuarmos o Senhor e testemunharmos, Pai, que aqui tem um povo que se reúne em nome de Deus. Nós pedimos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo a todos.